Então, em resumo, temos hoje 5 vezes mais dinheiro para emendas do que em 2015. Por tudo isso, deputado, parece natural que a gente veja o Congresso querer dar o passo formal na instituição do parlamentarismo do Brasil. Mas antes de lhe perguntar sobre isso, vou pedir ao Cacá, o nosso produtor, para pôr no ar um trecho de uma entrevista dada no final de abril pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, à Globo News, no qual, nesse trecho, Arthur Lira fala de semipresidencialismo. Há quem defenda, como eu defendo, o sistema de semipresidencialismo, não é de hoje nem de ontem. Muitos ministros do Supremo, ex-presidentes, pessoas de grande repercussão. Por quê? Porque o de coalizão não funciona há muito tempo. O de coalizão, esse toma lá da cá, de cargos, a ocupação de espaço, a interferência do executivo dentro do legislativo ou vice-versa, já deu exemplos de que não funcionava. A gente aqui nos livraríamos dessa pressão perene de impeachments, de crise. Eu era cobrado no governo Bolsonaro por pautar impeachment do presidente Bolsonaro, como sou cobrado agora para colocar impeachment do presidente Lula. O que o senhor acha aí dessa visão defendida pelo presidente da Câmara? Olha, na verdade é o tradicional jeitinho que dizem ser muito comum no Brasil. Porque o parlamentarismo, na verdade, e mesmo o semipresidencialismo, pressupõe partidos políticos fortes, doutrinários, com escopo definido de visão de Brasil, e isso não tem. Partido político com conteúdo doutrinário, ideológico, é quase exceção dentro do Parlamento Nacional. Então, como é que você pode querer um parlamentarismo onde os partidos têm peso, têm programa, a população vota, inclusive, às vezes, não no indivíduo candidato, mas na legenda partidária, e os partidos têm suas listas eleitorais dos que vão assumir o mandato de acordo com o tamanho dos votos. Isso é muito virtuoso, isso é muito positivo. No Brasil não é assim. Eu dou o exemplo de Portugal, que é um regime parlamentarista, mas muito virtuoso, porque lá, de fato, a discussão mais importante é do orçamento anual. Lá, o parlamento discute quase 80% do seu tempo o orçamento, as áreas mais necessitadas, as políticas públicas que devem ser implementadas. E se, numa discussão exaustiva, se o orçamento não é aprovado, o parlamento é dissolvido, novas eleições, aí a coisa é séria. No Brasil vai se dando um jeitinho. Agora, aprovamos, desde 2015, a obrigatoriedade do pagamento de um percentual das emendas parlamentares. Então, mudou o sistema sem mudar nada, na verdade. E fica tudo ao sabor dos interesses mais particularistas. Não são partidos, são... Inclusive, se discutiu muito tempo o chamado distritão na Câmara, quase passou, onde o que conta é o eleitor escolher um candidato, os mais famosos, conhecidos, seriam os eleitos, e eles entrariam no parlamento de acordo com a ordem de votação individual. Não tem nada de lista partidária, nem combinar o candidato individual com o voto geral no partido, a soma de todos os candidatos, para fazer aquele percentual de vagas que o partido tem, como é o sistema hoje. Querem mudá-lo, inclusive. Mas o parlamentarismo, que é uma boa discussão, importante, ele teria que ser debatido e fruto de uma vontade coletiva, com o entendimento do que se trata. Paulo Freire, nosso saudoso e grande educador, dizia que o povo não luta e não se interessa por aquilo que não entende. A pergunta é, quem entende essa dimensão do parlamentarismo no Brasil? Muito pouca gente. Aí ele vai passando de maneira quase que fisiológica. Agora é o semipresidencialismo, agora é o parlamentarismo de imitação. Aliás, alguém já disse lá no século XIX, no Brasil do Império, que na Inglaterra o regime era parlamentar, no Brasil é pralamentar. E isso não pode valer, a gente tem que promover ainda está faltando uma verdadeira e profunda reforma política. Não o jeitinho. Aí o presidente Arthur Lira acha agora que é semipresidencialismo,
que aí não vai empichar mais ninguém, porque o presidente já não tem tanto poder, fica à mercê da vontade dos parlamentares. Dessa forma como se pratica no Brasil, eu entendo que é um desvirtuamento e um atraso. Eu ouvi de um secretário executivo de um ministério no governo Lula, alguém que tem que lidar por dever de ofício muito frequentemente com o Congresso Nacional, eu ouvi o seguinte: hoje no Congresso Nacional só se fala de emenda. Ninguém fala de projeto de país, de política pública, a linguagem é a da emenda. O seu testemunho é nesse sentido também, o senhor que é um parlamentar? É o que eu vejo. Não é que só se fala de emenda, até porque a ordem do dia, a pauta dos assuntos não é vinculada exclusivamente à emenda parlamentar, mas nos corredores, nos bastidores, nas dinâmicas dos mandatos dos 81 senadores, dos 513 deputados, é sempre isso, o orçamento. E na própria expectativa da população, desde janeiro de cada ano, começa a gente a bater nas nossas portas, nos escritórios, nas nossas regiões, nos nossos estados, nas chamadas bases. É gente que chega para pedir emenda parlamentar. Eu estou muito impressionado com isso, porque os meus mandatos anteriores, esse último de 2018, de 2019 até 2022 eu não estava na Câmara, mas eu cheguei e vi como ganhou força isso da emenda parlamentar. E acho que a maioria dos deputados fica até confortável nisso. Está preocupada com a grana das suas emendas, com a sua execução, se não começa a pressionar o governo. No mandato anterior, no meu último, nos outros anteriores, tinha o seguinte: você fazia as emendas, mas elas não eram de execução obrigatória. Aí chegou a haver a necessidade de você bater na porta dos ministérios para que eles, tendo emendas que os atendessem, insistissem junto ao executivo para elas serem liberadas. Teve gente pedindo para fazer cartinha para o ministro, pedindo por favor, eu sempre me recusei a fazer isso, para liberar aquelas emendas. Então, em tese, a emenda de execução obrigatória é um avanço. Só que é esse tipo de problema. Cada um, imagina, são 513 vontades. Por mais que no nosso caso, da Federação Pessoal Rede, talvez na Federação PT, PV, PCdoB também, haja uma preocupação com políticas públicas, com mais organicidade, com planejamento e aplicando emenda, por exemplo, em universidades públicas, no Minha Casa Minha Vida, e por aí vai, programas governamentais de alto alcance social, mas, na prática, o que você está autorizando é que haja 513 orçamentos diferentes, sem contar os do Senado, o que gera uma dispersão e uma pouca eficácia das políticas públicas. Mas é isso mesmo. O grande interesse hoje dos parlamentares, dos congressistas, não é pensar o Brasil, não é pensar grandes políticas, é pensar no quinhão do orçamento que lhes cabe e aplicá-los de acordo com o interesse da reprodução dos mandatos.